Olá, meus queridos amigos, o tema é o Sistema Constitucional das Crises. Você sabe o que é? Este trabalho surgiu a partir de tais declarações. Queremos intervenção militar. Mas será que as pessoas realmente sabem o que é intervenção militar? Não confunda intervenção com ditadura militar. No período de ditadura, aconteceram grandes massacres. Pessoas foram torturadas, executadas, afogadas e eletrocutadas. Olha o que relata o professor Plínio Ferreira Guimarães, doutor em História pela UFMG. Professor, como se encontrava o Brasil no período em que foi imposta a ditadura militar? Fala um pouquinho do aspecto político e econômico. Se o senhor puder também abordar um pouquinho do Caparaó, como que é inserido na ditadura militar, como que era o Caparaó? Bom, o golpe de 64, né, a gente tem que lembrar, o Brasil vivia uma crise política grave, que na verdade não vinha exatamente de 64. A história brasileira ela é cheia de instabilidades políticas. A gente tem que lembrar todo o processo que ocorre desde o retorno de Getúlio à presidência, o suicídio, ali já havia uma tentativa de golpe. E nós tivemos outros problemas, houve uma tentativa de não dar posse a JK na presidência, e quando o Jânio Quadros é eleito e que ele renuncia, a gente teve uma outra tentativa de golpe ali, inclusive há uma alteração abrupta na Constituição brasileira para dar posse ao João Goulart em 61, implementando um sistema parlamentarista que não era previsto até então na Constituição. Então, na verdade, a gente vivia um problema grave como que eu posso te explicar aqui, no sentido de que havia uma instabilidade política. Só que eram outras épocas, né? Por exemplo, uma das coisas que levou muita gente a pedir por um golpe, a clamar por um golpe, que os militares tomassem o poder, era a ameaça comunista naquele momento. Aquele momento era uma época de Guerra Fria. A gente teve, por exemplo, a Revolução Cubana em 59, a União Soviética existia, após a Segunda Guerra Mundial, fundou, montou, construiu um bloco. E o anticomunismo era muito forte no Brasil, né? Economicamente, o Brasil também tinha vários problemas. Na verdade, a gente vinha herdando um processo inflacionário crescente, as políticas, sobretudo do JK, aquele desenvolvimento todo que ocorre de forma muito rápida, isso tem um impacto. A gente tem um achatamento salarial que começa a ocorrer, e a gente tem grupos que vinham ganhando direitos e que achavam que a ampliação desses direitos era possível, era necessário e tal, né? Então, assim, João Goulart ele assume o Brasil num momento difícil, num momento de muita instabilidade política e que a economia não ia muito bem. Infelizmente, em momentos de crise, as pessoas perdem um pouco, parece que a crença nas instituições, e passam a defender essas saídas autoritárias que eu não concordo nem um pouquinho. Assim, Ele era um delegado da Polícia Civil. A gente tem grupos, nós temos grupos que apoiaram a tortura dentro dos civis. Tanto é que existe eu defendo ainda a ideia de a gente usar uma nomenclatura de ditadura militar, mas existe inclusive um grupo crescente de historiadores que vem tratando a ideia como uma ditadura civil-militar, por causa dessa contribuição civil, né? E aí a gente vai ter empresários, por exemplo, não que eles sejam torturadores, mas financiando a tortura e tudo isso que aconteceu no Brasil. A gente tem enfim, diversos casos, inclusive com pesquisas interessantes a respeito desses aspectos.
Agora, e aí, então a gente entender que a repressão é muito maior do que a gente está pensando, né? O senhor acha que quem pede intervenção militar hoje sabe realmente o que tem pedido? Alguns não sabem. Outros, infelizmente, sabem e querem isso mesmo. A gente está vivendo um momento de uma crise política grande, gigantesca. Nós colocamos em xeque todas as nossas instituições, que são as instituições que seguram aquilo que a gente chama de democracia. Nós temos regras, e quando essas regras elas são quebradas, infelizmente, a gente passa... O que impede que outras sejam? Então, hoje há um discurso muito forte, por exemplo, de um pensamento único. O Escola Sem Partido, por exemplo, que quer interferir diretamente nas escolas, que colocam alunos para poder tentar cercear o direito do professor enfim, né, de trabalhar a sua matéria, discutir, né? Há pouco tempo eu dando aula, né, apesar de ser professor de história, esse ano estou tendo que dar aula de sociologia aqui no IFES. Durkheim, que estou dando aula de sociologia, que é um cara, a última coisa que a gente pode dizer que é um cara de esquerda, e eu vi comentários de alunos como se fosse uma coisa, né? Então, assim, não falaram comigo, falaram baixinho entre eles, eu pesquei. Mas, infelizmente, são pessoas que estão contaminadas com isso, com a ideia de que tudo de esquerda, tudo é esquerda, né, para começar, tudo é comunismo, e eu tenho que combater isso, como se isso fosse um grande mal, e eu preciso impor uma derrota definitiva. Então, quem defende hoje intervenção militar, tem aqueles que não sabem o que é isso, e aqueles que defendem sabendo. Querem prisões, mortes, tortura, eliminação de quem defende direitos humanos, eliminação de quem defende ideais de esquerda e coisas do tipo, né? Ou seja, querem uma ditadura. Na sua opinião, esse movimento aí dos caminhoneiros, essa greve, Sim. Muita gente pediu a intervenção militar. De forma muito triste, infelizmente. O senhor acha que eles tinham noção do que é? A maioria sim. A maioria sim. E falando em intervenção militar, qual seria o impacto para a sociedade em relação aos nossos direitos, né, garantidos? Bom, se acontecesse a intervenção militar hoje. Sim. Então, vamos lá. Primeira questão. Tem uma coisa que é um tanto contraditória, inclusive. As pessoas que defendem intervenção militar, eu tenho um cartaz, que é o cartaz mais contraditório e mais complicado que eu já vi, que é assim, né, pelo direito de não ter direitos, né? Você já viu esse cartaz? Não. Que eu vi numa manifestação. Uma outra contradição é falar que existe uma intervenção militar constitucional, certo? Nós temos mecanismos que eles podem quebrar que a Constituição prevê, né? Sou um leigo no campo do direito, mas pelo menos isso eu sei, até porque já foi artimanha utilizado por outros governos, né? O presidente brasileiro, gente, vou lembrar o nome dele, da Primeira República, que governou durante um período sob estado de sítio, por exemplo, ou o próprio Getúlio, depois do movimento de 1935, né, que ficou conhecido de forma, uma tentativa de criar um medo em torno do movimento, deram o nome para ele de intentona comunista. Getúlio vai governar sob estado de sítio o Brasil. E quando você decreta o estado de sítio, por exemplo, né, para dar um exemplo, o estado de guerra, ou a própria intervenção, que a gente viu, a intervenção federal no Rio de Janeiro, a gente quebra algumas coisas que estão amarrados ali na Constituição. Essas coisas, geralmente, né, quando você decreta o estado de sítio, por exemplo, algumas garantias individuais que o cidadão tem, elas são colocadas meio de lado porque é um momento de exceção, né? Então o país estaria que está vivendo um caos absurdo e a ponto de você decretar isso. E aí tem um lance que pouca gente fala, porque quando você decreta, por exemplo, o estado de sítio, as Forças Armadas podem ser usadas sob ordem do presidente da República. As Forças Armadas, elas nunca podem ser usadas
contra exatamente o presidente. O presidente é o comandante maior das Forças Armadas. Isso está na nossa Constituição. Então, as pessoas estão falando, intervenção militar constitucional. Peraí, eu vou tirar um presidente, vou depor um presidente. Então, isso é um golpe. A gente já está vivendo problemas gravíssimos. Isso seria uma ampliação desses problemas. Isso é um golpe, seria um golpe de natureza militar, certo? Nós tivemos vários golpes de natureza militar no Brasil, que depuseram um presidente e colocaram outro. Intervenção militar em nossa Constituição denomina-se Estado de Defesa e Estado de Sítio. O estado de defesa pode ser decretado conforme previsto no artigo 136 caput da Constituição Federal de 88 como medida de emergência em locais especificados em decreto, onde houver sido desestabilizada a ordem pública, a paz social ou grandes catástrofes naturais. O estado de sítio poderá ser decretado conforme previsto no artigo 137 caput da Constituição Federal de 88, em casos de comoção grave de repercussão nacional, constatação da ineficiência do estado de defesa por declaração de guerra ou para repelir ameaça armada. Em ambos, haverá um controle rigoroso do poder político e do poder judiciário. Da pesquisa de campo realizada na FACIG Monhuaçu, campus Coqueiro, constatou-se que de 48 entrevistados, 92% afirmaram saber o que é intervenção militar. 44% afirmaram não saber o que é o sistema constitucional das crises. 98% dos indivíduos não desejam ter seus direitos fundamentais cerceados. E 56% dos entrevistados, ao desconhecer o sistema constitucional das crises, clamam por uma intervenção que não sabem o que é. Portanto, toda e qualquer ação das Forças Armadas que não tenha base constitucional não é intervenção, mas sim golpe.